Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Otmel e vamos falar agora de um estadual alternativo, né? E estamos seguindo, né, com o tradicional, né, o Carioca Paulista, esse alternativo será já em 2007. E vamos falar do Campeonato Goiano de 2007, que foi conquistado pelo Atlético Goianiense, ou seja, não é uma surpresa, mas foi, digamos, uma surpresa e foi um resgate de um time, né? Em 2007 o Dragão de Goiás foi campeão, né? Depois de 19 anos, né, de espera. E foi um título simbólico, né? Que mudou toda a trajetória do Atlético, né? No cenário lá de Goiás e também no futebol brasileiro, né? Vamos falar do regulamento, tá? O regulamento desse Goianão é meio maluco, mas vou tentar explicar. Eram 12 times, né? Separados em dois grupos de 6, né? No primeiro e segundo turnos, né? Os times do grupo A enfrentam os times do grupo B, em turno e retorno. E aí no terceiro turno, né, os times jogam contra os clubes do próprio grupo, ou seja, 2 turnos, grupo A contra o grupo B, ida e volta. Terceiro turno, né, os times jogam dentro do grupo, né, apenas em turno, né, e aí ao final, né, somando os 3 turnos, os 2 primeiros de cada grupo jogam a semifinal. Ou seja, após vários jogos e tal, aí os 2 melhores de cada grupo avançam para fazer semifinal e final. E aí o tradicional, né? Semifinal, ida e volta, final, ida e volta, né? E com destaque para time de melhor campanha, tal, ter a vantagem, aquela coisa toda, enfim. E o campeão de 2007 foi o Atlético de Goiás, né? O Dragão conquistou um título, né? E foi um título simbólico para o Atlético, porque o Atlético ganhou o último estadual em 88, né? Depois, em 90, ele conseguiu acesso da Série C para a B, né? Acho que foi campeão, inclusive, da Série C, né? Foi numa final ali contra o América Mineiro e tal. Depois disso, o Atlético sumiu, né? Até ficou fazendo umas boas campanhas ali no Goiano e tal, mas no cenário nacional mesmo, o Atlético não se destacava, né? Nos anos 2000, o Atlético viveu seu pior momento. O time esteve à beira da falência, perdeu sua sede ali e tal, que virou shopping, enfim. E parecia que era o fim do Atlético, né? O Atlético estava no fundo do poço, realmente. Acho que chegou até a ser rebaixado para a segunda divisão do Goiás, né? Inclusive, se não tiver errado, me corrijam, por favor. Só que aí o Atlético começou a reagir, né? Lá em 2004, 2005 e tal. Quando veio um gestor chamado Watson Batista, que aliás até hoje ele é o dono, né, do Atlético, né? Ele começou a modernizar o Atlético, começar aos poucos a fazer o Atlético se reerguer no cenário nacional, no cenário estadual principalmente, né? E aí aos poucos o Atlético foi reagindo, né? Em 2005, acho que foi em 2005 o Atlético subiu, né? Da segunda divisão para a primeira. Em 2006 o Atlético quase que ganhou o título goiano, né? O time chegou às finais, só que perdeu o título pro Goiás, né? O Goiás naquele momento vivia seu melhor momento da sua história, talvez, né? Então o melhor time de Goiás era o Goiás, sem dúvida, né? Tava na Série A, tava até jogando a Libertadores, né? Enquanto que o Atlético estava se reerguendo, né? E essa boa campanha fez o Atlético jogar, né? A Série C, né? Naquele mesmo ano, né? Aí em 2007 o Atlético manteve a base e tal, né? Trouxe alguns reforços pontuais e tinha de destaques ali o Márcio, o goleiro, né? Tinha um cara chamado Fábio Oliveira. Tinha uns nomes ali até interessantes ali do futebol do Centro-Oeste, né? Tipo Dida, né? Tinha um Jairo, tinha a Pituca, Robson, enfim. Tinha o Anailson, né? Que anos antes tinha jogado no São Caetano, enfim. E o Atlético tinha até um time interessante ali, né? Trouxe os reforços pontuais e aí entrou no Goianão de 2007 querendo fazer bonito, né? Sempre lembrando, claro, que o favorito naquele campeonato era o Goiás, né? O Atlético foi bem, né? Nos 3 turnos, claro, né? O time teve uns momentos de oscilação e tal, mas o time conseguiu retomar a rota. E no seu grupo, né? Que foi o grupo A, o Atlético avançou em primeiro, né? E com isso enfrentou o Itumbiara, né, nas semifinais. E o Atlético avançou, né? Venceu o primeiro jogo fora por 3-1. E na volta no Cerro Dourado, o Atlético leva um susto, né? Perde por 3-2, né? Mas avançou, né? E aí nas finais o Atlético enfrentou o Goiás, né? O Atlético tinha a melhor campanha que o Goiás. Podia ter inclusive empatar os 2 jogos para ser campeão. Mas isso não precisou, né? No primeiro jogo, né? Empate 2-2, né? Um jogo movimentado e tal. Né? O Goiás com bons jogadores ali, né? Harley, Vitor, né? Romerito, Petkovic, né? Petkovic estava no Goiás. Enfim,
E o Geninho era o técnico desse Goiás, inclusive, você vê, né? O Goiás era um time forte. No jogo de volta, né? E aí um jogo histórico, né? Para a história do Atlético, né? Fábio Oliveira fez 1-0, o Goiás empatou ainda no primeiro tempo. Só que aí no segundo tempo o Anailson vira o herói do título, né? Faz 2-1. O Atlético segura a pressão do time esmeraldino, né? E assim, após 19 anos, o Atlético era campeão goiano. Um título merecido que mostrou que o Atlético tinha voltado, né? Para voltar a brigar, né? E isso fez com que o Atlético crescesse de vez, né? No ano seguinte, por exemplo, na Série C em 2008, o Atlético conseguiu acesso para a Série B, né? Sendo, acho que, vice-campeão. E o destaque desse time a partir daí passa a ser o Márcio goleiro, né? Que passou a ser goleiro artilheiro do time nos anos seguintes, né? Tipo, fazer um gol de falta, de pênalti, né? E um centroavante chamado Marcão, né? Que passou a ser um dos ídolos do Atlético, né? Na história recente. E o Atlético cresceu, né? Conseguiu acesso para a Série B, para a Série A no Brasileirão, né? Chegou a jogar a Série A, depois teve uns momentos ali, né? Claro. O time chegou a cair de Série A para a Série B, né? Ficou ali na Série B, chegou a subir para a Série A, tá? Chegou até a fazer efeito ioiô, né? E nesse período também o Atlético voltou a ganhar vários estaduais, né? Vários goianos, inclusive, né? Tal. Né? E recentemente o Atlético é o atual tricampeão, né, goiano, né, 2022, 23, 24, por exemplo, né. Fora que o Atlético tem sempre perambulado, né, entre Série B e Série A, né. Tanto que eu tô gravando em 2024, atualmente o Atlético tá na primeira divisão do Brasileiro, tá. Mas tudo isso graças a 2006, 2007, né. Se não fosse por aquilo ali, talvez o Atlético nunca mais teria conseguido essas façanhas históricas, né. Fora isso também que o Atlético tem um título de Série B, né, em 2016, né, para deixar bem claro. Enfim, agora vocês vamos falar do time base, né. O Atlético campeão de 2007 era Márcio no gol, né, a defesa era Dida, Gilson, Jairo e Possato, meio campo era Pituca, Robson, Wesley e Anailson. No ataque, Fábio Oliveira e Rômulo. E o Arthur Neto era o técnico desse Atlético de Goiás. Agora vocês vão ficar com o jogo do título do Atlético e a gente vai encerrar o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado, dê um like, compartilhe o vídeo, comentem e é isso aí. Falou, e agora vocês ficam com o vídeo para encerrar de vez esse vídeo. 19 anos sem ganhar um título. Talvez por causa deste tempão, Fábio Oliveira correu tanto para fazer Atlético Goianiense 1, Goiás 0. Fábio Oliveira artilheiro com 18 gols. Pênalti para o Goiás. Romerito ia dar a pancada, mas ficou só na ameaça, 1-1. Mas nada como um belo gol para quebrar um longo jejum. A canhotinha de Anailson fez o gol do título do Atlético Goianiense. Aí teve torcedor pagando promessa. Bandeirão bonitão tomando conta da arquibancada. E haja gogó para comemorar depois de 19 anos.